Alô meu povo, Acabanão Mundão. Hoje segunda-feira vamos para mais uma reflexão. Meu nome no Facebook está Edivaldo Araújo, né? No Kawaii Edivaldo Araújo 8635 e no YouTube, né? Cantor e compositor Edivaldo Araújo. Eu errei. É isso mesmo? Tô brincando. Meu nome lá no YouTube é compositor, cantor e compositor Edipides D3, tá certo? Tô brincando. Mas vamos falar de coisa séria agora. Vamos para mais uma reflexão aí, né? Vamos meditar em alguns pontos para que a gente possa aprender um pouco mais, né? Hoje eu vou falar de Susana Stoff, né? Um pouco. Mas antes da gente entrar nesse assunto sobre ela, né, a Susana Richthofen é aquela moça que matou os pais. Não sei se você lembra, a moça era muito rica, né, e ela e seu namorado mataram seus pais quando estavam dormindo, né? Mas antes de chegar nesse ponto da Susana, da reflexão da Susana, eu vou meditar com você, né, alguns pensamentos, alguma ideologia para a gente entrar nesse assunto e, né, explorar mais cada vez possível, né, para que a gente aprenda mais sobre esse assunto, tá certo? Vamos lá? Quando a gente é criança, né, muitas vezes a gente nunca está satisfeito com o que a gente é. Por exemplo, quando você é criança, você quer ser um adolescente, crescer um pouco, quer ser um jovem, né? Depois que você chega na idade de jovem, você já quer ser um adolescente e daí por diante. Por quê? Porque a criança, ela não tem preocupação, né? A criança não tem preocupação alguma. O desejo da criança é brincar, é sonhar, né? É se divertir. Essa é a postura, né, mais ideal para uma criança, principalmente pela idade que ela tem. Ela não tem nenhum tipo de responsabilidade. Mas a criança, ela não fica satisfeita em ser criança quando algumas ações ou alguns protocolos são colocados diante dela. Por exemplo, algumas proibições. Você não pode fazer isso porque você é criança, você não pode fazer aquilo porque você é criança. Então, nesse momento, a criança já não quer mais ser criança. Ela já quer ser um pouco maior. Pode ser jovem. E aí, quando ela chega a ser jovem, vai chegar um certo período que ela vai ver também que existem outros protocolos, né? Existem outras exigências nas quais elas não estão, né, adequadas naquele sentido. Então as cobranças, elas dizem, eu não quero mais ser jovem, eu quero ser um adolescente. Aí quando ela se torna adolescente, existem outras restrições. Observe que a criança não está satisfeita, o jovem não está satisfeito, o adolescente não está satisfeito. E aí quando o adolescente começa a ter algumas restrições, né, algumas ordens, né, alguns pontos que ele não concorda, ele já quer se tornar adulto. E aí quando ele se torna adulto, automaticamente ele entende da seguinte maneira: eu posso fazer o que eu quero, agora eu sou de maior. Por exemplo, existem pessoas que não vê a hora de chegar aos 18 anos, não para trabalhar, né? Porque tem gente que não gosta de trabalhar nem depois de 18. Mas tem pessoas que querem chegar aos 18 anos porque dizem, agora eu sou de maior, eu posso fazer o que eu quero, o que eu bem entendo e daí por diante. Não é verdade? E existem, né, pessoas que já pensam em trabalhar, já pensam em fazer uma faculdade, já pensam em um objetivo maior. Então observe que é um círculo: criança, jovem, adolescente, né? Depois de adolescente vai para jovem e daí por diante, né? A sequência. Até você chegar a ser adulto. O que ocorre? Quando você chega a ser adulto, a responsabilidade ela cresce, né? Muitas vezes tem pessoas que já nascem com família estruturada. Por exemplo, existem pessoas que quando já são grandes, ela depende de quem? Dos pais. Tem outros que dependem de procurar um serviço. Tem outros que já vivem uma vida boa porque os pais tinham uma boa condição financeira e ela já está bem estabelecida mesmo sem trabalhar. E tem outros que já crescem ferrado, cheio de dívida. tem que crescer para pagar a dívida.
tá com a vida toda lascada e tem que correr atrás. Então, cada realidade é diferente, né? Então, quando você cresce, a sua responsabilidade ela cresce também juntamente com você, né? É como eu disse, existe um círculo. Existem crianças que já querem, pelo fato da família não ser bem estruturada, por passar por diversas dificuldades, elas acabam então trabalhando desde o início, né, desde pequena, para tentar ajudar a família. E tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que já nascem em família rica, família bem estruturada. E muitas vezes essas pessoas, a tendência dela é o quê? É gastar dinheiro. Poucas dessas pessoas que têm uma vida bem estruturada pensam no futuro. Por quê? Porque o futuro já está feito. Uma coisa é você ser filho de uma pessoa mais humilde, que muitas vezes tem dificuldade, né? Muitas vezes até para comer, para se vestir, né? Para se locomover. Então a pessoa que tem uma vida bem difícil, a tendência dela, ou ela trabalhar mais cedo, ela conseguir, né, chegar ao seu objetivo, né? Então o que acontece? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas começam a trabalhar cedo, buscando um sonho, buscando ter um bom salário, buscando ter um bom emprego, buscando ter uma boa casa, buscando ter um carro, uma família, não é verdade? E tem outras pessoas que não, elas já têm tudo, né? Já estudam em colégios particulares, bons colégios, viajam o mundo inteiro. Tem outras que antes de completar a sua maioridade já tem seu carro, outros já tem seu apartamento. Então a vida é bem estruturada, a visão é totalmente diferente. Então a pessoa que nasce na dificuldade, posteriormente ela vai focar, para ela não vai ter objetivos maiores que chegar naquele ponto que ela tanto deseja. Ou seja, não existe desafio que vai fazer ela parar até que ela consiga, né, estabelecer a sua meta. Agora não, o rico não. O rico ele já tem a sua vida estabelecida. Por exemplo, existem crianças que os pais dizem, como eu sou advogado, você tem que ser advogado. Como eu sou empresário, você tem que ser advogado. Muitas vezes eles querem estabelecer a profissão deles para os filhos. E nem sempre isso é possível. Mas também existem casos que as pessoas querem seguir uma profissão. Por exemplo, existem pessoas que são donos de empresa, mas quando os seus filhos crescem, os seus filhos não querem ser empresários. Eles querem seguir outro rumo. Então existem várias divergências. Então quando você cresce, né, quando você é pequeno, você é comandado. E quando você cresce, você toma suas próprias decisões. Isso quando você não é influenciado por alguém. Pois bem, agora vamos entrar no caso da Suzane. A Suzane tem tudo, tinha tudo. E o mais interessante, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho uma filha, por exemplo, né? Se um dia eu chegar a falecer, aquilo que eu tenho vai ser dela. Mesmo muitas vezes se eu não tiver nada, mesmo se eu tiver dívida, vai ser dela, tudo vai ser dela, né? Vai depender daquilo que eu vou deixar. Tem pessoas que dizem, para que eu vou juntar as coisas, para que eu vou trabalhar, para que eu vou pensar no futuro e no seu dia de amanhã. É por isso mesmo. E se chegar o dia de amanhã e você não morrer, você vai ficar com a vida toda destruída? Ou seja, você está com medo de lutar para conquistar porque vai deixar para alguém, querendo ou não, vai ficar para alguém. Não adianta você pensar, eu vou trabalhar para dar boa vida para os outros, querendo ou não, você vai dar boa vida para alguém. E muitas vezes tomar a Deus que seja um filho seu ou uma filha sua, né? E dê valor ao suor, né? Ao tudo que você fez para alcançar aquele objetivo. Mas se você for pensar dessa maneira, eu vou curtir a vida, vou bagunçar, vou fazer o que for, porque no seu dia da manhã não vou deixar nada para ninguém, quem quiser lute, quem quiser vai atrás, você é um egoísta. Entendeu? Você é um egoísta. Você tem que ensinar a pessoa o seguinte, eu conquistei, mas você, querendo ou não, mesmo aquilo sendo seu, você vai ensinar aquela pessoa, eu consegui isso, mas você também tem condições de conseguir. Mesmo você sabendo que um dia aquilo vai ser dela, mesmo que você não queira dar para aquela pessoa de mão beijada para ela naquele momento. Mas você tem que ensinar para aquela pessoa que ela também tem condições de chegar onde você chegou, ou até mais longe do que você chegou. Então vamos para o caso da Suzane, para você poder entender. É como eu falei, tudo que é nosso, né, quando a gente está em vida, automaticamente vai chegar um tempo que vai ser do filho, ou da filha. Automaticamente vai ser, né? Isso é fato.
muitas vezes não precisa você morrer para você tomar conta daquilo que era dos seus pais. Porque automaticamente vai chegar um certo tempo que seus pais dizem, ó, toma conta aí, se vire aí, eu já cansei, já fui aonde eu tinha que ir. Muitas vezes os pais até tentam ensinar os filhos a administrar suas empresas, porque muitas vezes quando seus pais falecem, e se a pessoa não tiver mais ou menos um controle de como funciona aquela empresa, automaticamente aquela empresa vai quebrar. Então os pais dizem, olha, mesmo que você não continue nessa área, eu quero que você entenda, né, o que é feito, o que é realizado aqui dentro dessa empresa, porque se um dia a gente se partir, mesmo que você, né, não fique trabalhando aqui, você tenha pelo menos uma noção de como funciona, para as pessoas não passarem a perna em você e falir aquele negócio que a gente tanto lutou para conseguir, não é verdade? Então, muitas vezes os pais tentam ensinar isso, mesmo sabendo que os filhos não querem aquela área, mas pelo menos eles têm que ter noção do que acontece ali, para que não venha quebrar aquilo que os seus pais lutaram tanto para conseguir. Pois bem, no caso da Suzane foi o seguinte, a história diz que a Suzane arrumou um namorado. Eu não sei se dizer, segundo o que dizem, não era do conceito dos pais, né? Não era da avaliação dos pais, né? E o que acontece? Eles queriam herdar a herança do pai dela. Ou seja, o pai dela tem que trabalhar, o pai dela tem que suar. Eu não sei se ele recebeu herança ou não, mas ele prosperou. Mas o casal, ela já tinha aquilo era dela. É como eu falei, para algo que é dos seus pais, não precisa seus pais morrerem para ser seu. É seu automaticamente. Automaticamente vai ser seu. A não ser que você morra antes dos seus pais. Aí não vai ser seu. Mas se você viver, eles morrerem e você continuar vivo, vai ser seu. E se eles estiverem vivos, vai ser seu também. No início vai estar o nome deles, mas futuramente vai ser seu. É só questão de paciência. Mas o casal, ele não estava afim de esperar. Eles queriam conquistar sem ter nenhum tipo de custo. Sabe? Nenhum tipo de esforço. A questão das pessoas é o seguinte, as pessoas querem conquistar sem ter esforço nenhum. Então, na mente deles, vão matar o casal. Então foi isso que eles fizeram. E sabe o que é interessante? O que se tornou a vida dessa mulher depois dessa morte? Será que ela pôde desfrutar dos bens? Será que ela aproveitou o dinheiro que iria ficar para ela e para o seu namorado? Será que valeu a pena ela ter feito tudo aquilo? Os seus pais estão mortos, a sua família está toda destruída. Então muitas vezes, querido, a ambição de querer algo que não é no seu tempo, dá tudo errado. É a mesma coisa você querer ter um carro sem ter carteira. Principalmente se você for menor, você não pode dirigir. O que adianta? Você pode aprender, mas dirigir você não pode. Tem um tempo. Na vida dela, mesmo que os pais não concordassem, não sei o porquê, chegaria um tempo, concordando ou não, ela teria direito àquilo. Mas eles trocaram os pés pelas mãos. Então é por isso que eu digo para você, crescer, muitas vezes, no tamanho é muito fácil. Mas na mentalidade, nem todos crescem. Hoje nós vemos muitas pessoas crescer. Você olha para a pessoa e diz, caramba, você tem essa idade, desse tamanho. Mas o problema é a mente. Enquanto a mente não mudar, as coisas não funcionam. Esse casal não precisava matar aquele casal. Eles precisavam mostrar para aquele casal que eles estavam enganados a respeito dele. Porque ele não tinha, ela tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro. Mas o dinheiro que ela tinha era dos pais. Mas automaticamente, é como eu falei, tudo que é dos pais, automaticamente é seu. É como a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é o seguinte: um filho chegou no pai, pai, me dê todos os bens, né, do senhor, a minha parte. Aí o pai dá tudo que é meu. O pai foi lá e deu. O filho foi lá, foi embora, né? Gastou com meretrizes, gastou
na bebedeira, gastou na bagunça. E chegou um certo momento que o dinheiro acabou, os amigos foram embora, né? Os amigos foram embora. E o que acontece? A história diz que ele estava desejando comer bolotas de porco. E a Bíblia diz que acontece aqui? Ele volta arrependido, pedindo para o pai. Vai dizer, caramba, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. O que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para casa do meu pai. Nem que eu seja empregado dele, mas eu vou ter melhor vida do que eu estou tendo aqui. Ou seja, se os empregados já estavam tendo uma vida boa, ele reconheceu isso depois de um tempo, que os empregados já estavam tendo uma vida boa. Imagine a vida que ele estava levando. Ele diz, olha, se os empregados estão levando aquela vida, como eu não pude, né, valorizar a vida que eu estava levando? Quando ele retornou, o seu pai veio de braços abertos e disse, olha, tudo aquilo, quando o irmão dele foi reclamar porque o pai dele tinha feito uma festa, que o pai dele não tinha feito uma festa para ele, ele disse, ó, tudo que tem aqui é seus. Tudo isso aqui é seus, ó. Ou seja, o que as pessoas não entendem é o que a Bíblia acabou de dizer aí na história do filho pródigo. Tudo aquilo, toda aquela riqueza daquele homem, era dos dois. Um gastou, perdeu, né? Ele saiu, perdeu, gastou tudo que tinha. Mas se o pai dele tivesse morrido, ele tivesse voltado, o irmão não deixaria ele voltar. Porque o irmão diz, ah, você gastou tudo que você tem, então se vira aí, ó. Segue sua vida, você tinha o seu dinheiro, você gastou porque você quis. Aí essa parte que tem aqui é minha. Você já levou a sua, essa parte aqui é minha. Mas a questão é que quando ele voltou, o pai estava vivo. E aí o pai deu outra oportunidade dele. Ou seja, tudo aquilo que ele perdeu, o pai passou uma borracha. Então tudo aquilo que sobrou era dos dois. Então quer dizer, o que nós temos que entender é o seguinte, tudo tem um tempo. A pergunta é essa, ela foi presa, né? Ela acabou com a família dela se destruiu, né? A vida deles nunca mais foi a mesma. Tudo por causa de uma ambição. Tudo por causa de uma escolha errada. E tudo por causa da insatisfação. Então, é como eu falei para você, na nossa vida a gente nunca vai estar satisfeito. Se é criança, não vai estar satisfeito porque a gente vai ter situações que a gente não vai poder fazer. Se chega a adolescência, você não vai ser satisfeito porque vai chegar coisa que você não pode fazer, você quer ser adulto. Quando você chega adulto, tem coisas que você não pode fazer. A nossa vida tem mais coisas que a gente não pode fazer do que a gente pode fazer. Na nossa vida tem mais lutas, mais momentos difíceis do que momentos alegres. Mas a gente continua vivendo. O que nós temos que entender é o seguinte, é que cada dia é um dia, como Jesus disse, olha, viva a cada dia, né? Não se preocupe com o amanhã, porque a gente não tem poder nem de fazer o nosso cabelo ficar branco ou preto, a gente não tem poder de nada. A gente não pode definir o nosso dia se vai ser bom ou se vai ser ruim. Tudo depende de Deus. Deus conhece tudo. Então a minha pergunta é essa, o que valeu a ambição? O que valeu todo aquele projeto, tudo aquilo que o pai fez, se o filho não soube aproveitar, a filha não soube aproveitar? A ruína que está a família dessa mulher, a ruína que ela fez, por uma decisão errada, por um amor errado, por uma escolha errada, por não aprender a ouvir o não. Existem pessoas que não querem ser contrariadas de jeito nenhum. E essas pessoas, se você não tiver cuidado, ela te coloca a perder. Foi isso que aconteceu na vida da família Ristoff. Por causa de uma pessoa, a ruína total de uma família. Então, reflita nesse caso. Preste atenção nas suas escolhas. Entenda que em cada fase da sua vida, tudo vai ser complicado. Quando você era criança, você queria ser adolescente. Quando você é adolescente, você queria ser jovem. Quando você queria ser jovem, você queria ser adulto. Mas quando você é adulto, você quer ser criança, porque você não quer ter responsabilidade. Mas a vida não pode voltar. O que você tem que entender é que oportunidades que acontecem hoje, talvez não volte nunca mais. Mas a gente tem que aprender uma coisa. A gente tem que continuar vivendo. Porque a nossa vida é um ciclo.
nasce, cresce e morre. É isso que a gente tem que imaginar. Crescer a cada dia. Mas o interessante não é crescer no tamanho, mas sim na mente. Porque se a nossa mente não funcionar, o nosso corpo padece, as pessoas sofrem. E se um erro destrói a vida de muitos, a gente tem que refletir. Porque a vida de muitos tem um alto preço. Que Deus abençoe você, reflita nessa reflexão. E a pergunta é essa que eu sempre faço. O que adiantou tanta ambição? Está preso, está com o nome praticamente sujo, destruiu a família, já não está mais com o namorado. O que adiantou trocar os pés pelas mãos? Valeu a pena? Então, antes de você fazer algo na sua vida, ou tomar algum pensamento negativo, alguma coisa que você quer fazer na ação ou na emoção, pense antes. Porque tem coisas que não pode voltar atrás. Aquele casal que foi morto não pode voltar a viver. Aquela família que foi destruída não pode voltar a ser feliz. Será que vale a pena? Então, faça valer a pena. Seja feliz e faça os outros felizes. Com decisões certas, para que não te prejudique e não estrague a vida de ninguém. Deus abençoe sua vida, sua história e até o próximo vídeo.